discriminação racial, né, que envolve então uma etnia, que envolve então uma raça. Tem um preconceito comum no dia a dia também, tem um preconceito racial. Então é nesse sentido. Então, quando nós pensamos, por exemplo, né, em termos de conceito, então eu gosto de trabalhar nesse sentido com conceito. Quando eu penso em discriminação, estou levando em consideração que existe uma cultura qualquer. E eu, diante dessa cultura que eu também recebi, eu faço então uma manifestação, uma atitude. Eu vou trazer uma atitude. Veja, eu não tenho um grupo, outro grupo, não é assim, eu tenho uma cultura. E aí nessa cultura eu vou desenvolvendo ações que levam a um processo de discriminação. Então, tem alguém que tem tatuagem, eu não gosto. A minha família também não gosta, o pessoal não gosta. Então, eu vou discriminar, eu vou deixar. Eu não gosto porque a pessoa, então, se é gordo porque é gordo, se é magro porque é magro, sabe? Não tem um estereótipo, mas na minha cabeça, na minha cultura, eu vou escolhendo um perfil. E a esse perfil, eu vou, então, discriminando. Eu vou separando, eu vou excluindo. É uma manifestação que eu tenho. Ela não tem um caráter em que eu calculei, vou escolher aquele, eu não tenho um cálculo objetivo. Nós vamos fazendo. A gente está num grupinho de amigos, a pessoa não gosta, eu também não gosto. E daí eu passo então a praticar atos. A discriminação racial, ela vai levar a esse caminho, que é um caminho cultural. Tanto o preconceito quanto a discriminação, eles estão no mesmo espaço. Que é o espaço, então, tanto do crime quanto da contravenção, depende do que está acontecendo. Então, por exemplo, chega num restaurante. Você chega num restaurante e tem 10 mesas e você senta com a sua família. E vocês são, então, afrodescendentes. E o pessoal chega lá, atende quem veio depois, atende outra pessoa que veio, atende um monte e não atende você. Veja, existe ali uma cultura, que é uma cultura que está dizendo que você não está fazendo aqui. Essa cultura, ela é estrutural. Mas quando eu estou ali, naquele restaurante, eu sou o gerente, eu sou quem está atendendo, e eu pratico isso é um ato, então, de discriminação racial. Veja, é uma cultura que está implícita, mas só que eu me torno agente. Então eu estou discriminando. Ninguém está discutindo a questão financeira. A criança, por exemplo, o jovem, por exemplo, vamos pensar assim, o jovem da favela, ele entra no shopping. Como que eu sei que é o jovem da favela? Então todo jovem que vai entrar lá, que está de chinelão, de bermuda, de um boné e andando de um jeito diferente, então, veja, é uma cultura que está dizendo que, olha, aqui não é o seu lugar. Veja, é uma cultura que está dizendo isso. Mas quando eu faço, quando eu pratico, então aí sim, aí isso supera. Então deixa de ser uma cultura. Eu sou um agente. Então aí eu posso tanto contravenção como crime. Como que é a contravenção? A contravenção é essa questão, por exemplo, do restaurante de não atender. Então nós temos normas que estabelecem algumas contravenções e aí a pena, por exemplo, vai de 1 a 3 meses e temos algumas que estabelecem conduta criminal que vai de 3 meses, por exemplo, a 1 ano. E nós temos algumas normas em relação a isso e a gente vai esclarecendo algumas delas. Então essa atitude no shopping, veja, elas são culturais. Eu discrimino a pessoa como se eu discriminasse uma ação de. Só que ela não tem nenhuma ação. Veja, a discriminação racial, ela não tem uma ação. Ela tem uma cor. Então, não precisa... eu não preciso fazer alguma coisa. Simplesmente por eu ser quem sou, já está discriminado. Não pode permanecer nesse espaço. Então, por exemplo, você vê, às vezes, alguns policiais militares olham, passa um carro lindo, maravilhoso e tal, mas de repente tem um jovem negro num carro que é um carro lindo e maravilhoso. Aí para, o que você está fazendo nesse carro? Quer dizer, me dá os documentos. Quer dizer, na mentalidade dele, ele não pode estar naquele carro. Não pode ficar ali. Então isso é discriminação. Partilho, por exemplo. Meu filho ficou 6 meses na Europa, fazendo intercâmbio. Ele não foi parado uma vez. Ele esteve em Portugal, na Itália, na Alemanha, na França. Em nenhum momento ninguém parou. Não parou. Foi para tudo quanto é lugar lá. Falei assim, tem cara de turista. Não sei se é a cara de turista, porque nem sempre ele estava com a maleta atrás dele. Estava na sala de aula, estava estudando também, mas não foi parado. Nem na Universidade do Porto, ele foi parado. Mas, por exemplo, aqui em Bauru, ele já foi parado 2, 3 vezes. Na rodovia aqui em Bauru, São Paulo, foi parado. Então, o carro, ele dizer, não, mas você não pode estar com esse carro, não é seu. Eu já tive situações que eu tive que explicar para a pessoa. Eu estava no carro, mas com quem que você está? Eu falei, não, por quê? Com quem que eu estou? Porque negro num carro, então você é motorista. Veja, isso é cultura, isso é discriminação, entendeu? Aquilo que parte de uma ação cultural, isso é discriminação, tá bom? Mas e aí como é que funciona então a questão do preconceito? A palavra preconceito em si já nos diz, é um conceito que eu tenho antecipado de uma situação, um fato ou até de uma pessoa. Só que aí
o modo como eu vou expressar, ele está dizendo que eu sou superior e você é inferior. Veja, na discriminação não tem nada disso. Não tem superior e inferior. No preconceito, sim. O preconceito, e ele vai ser expresso com ordens que irão dizer então que você é uma sub-raça, né? ou que vai dizer que você não sabe pensar, que você é menos inteligente. Se eu digo que um grupo é menos inteligente, porque o meu grupo é mais inteligente. Preconceito, então, ele vai exigir uma relação de um grupo e de outro grupo. E ao me manifestar, eu vou estar dizendo, eu sou superior a você. Então, quando eu faço isso, eu trago uma construção, que é a construção do preconceito. Mas observe que discriminação racial é um termo da sociologia que vem para o campo jurídico. Então, uma ação, você não pode entrar nesse elevador, como era anteriormente, né? Só pode entrar no elevador social. Então isso é discriminação. Mas às vezes você não fala que não pode entrar. Então você já olha, né? Você entra, assim a pessoa fica, aí coloca a mão, vê se tem alguma coisa no bolso, fica olhando ali, fica olhando. Você por você estar naquele lugar, a pessoa tem medo de você, mas sem nenhuma, é só por você ter a cor dele. Então, são situações, por isso que tem leis especificamente para isso. Agora, quando eu falo em injúria racial, quando eu falo em racismo, aí eu vou para um outro campo, que é o campo propriamente jurídico. Deixa de ser um contexto sociológico. Eu uso o contexto sociológico para normatizar a norma, para normatizar a lei. Tá? Então, olha, isso é discriminação, isso é preconceito. Eu vou auxiliando. Eu pego os preconceitos e pego as discriminações e vou elencando. Então, você tem uma norma, por exemplo, que vai dizer assim, olha, se a pessoa não te dá emprego, então, olha, ele está infringindo uma norma penal. Se a pessoa não te atender numa loja, está infringindo uma norma penal. Você vê, eu tenho que descrever. Se não for essa ação, então não é. Então tem que ser essa ação, é o tipo penal, tem que estar ali no tipo penal. Então eu tenho já um crime, que é o crime de injúria. Então lá no Código Penal, eu tenho calúnia, difamação, injúria. Quando eu falo em injuriar, eu estou dando um qualificativo para você que não é seu. Então, injuriar é isso, eu te dou um qualificativo qualquer que não lhe pertence. E esse qualificativo, até há um tempo, ele podia ser, por exemplo, alguma coisa que atinja os costumes, os bons costumes, qualquer outra coisa. Mas aí nós percebemos que existia um risco, que era o risco da questão do racismo. Então, a Constituição de 88, ela vai dizer o racismo. Bom, como que é a questão do racismo? Eu vou dizer, aí eu vou afirmar categoricamente, aí já é crime, que essa raça está aqui, essa outra raça está aqui. Então, qualquer situação, chamou de negro, dependendo do contexto, se é um amigo, é uma coisa. Se alguém que você não conhece, mas está chamando porque é negro ali, depende do como foi utilizado. Mas pode ser dizendo que é negro, e aí o contexto é totalmente, claro, você está se manifestando contra aquela pessoa porque ela é negra. Quando eu faço isso, eu tinha então a Constituição de 88, eu não tinha um normativo legal para dizer, racismo, não é, eu tinha que ficar com várias leituras, só no geral, só que no geral a prisão é flagrante. Então eu vou utilizar, então tem termos, por exemplo, aí não, o termo negro vai contextualizar. Agora o termo macaco não tem. Aí não tem contextualização. Eu não preciso de contextualização porque você está dando um qualificativo que não é da pessoa. Então aí já era claro que era racismo. Você viu, o negro eu tenho que descobrir, mas o macaco não tem, tá? Isso e mais outros termos que vão aparecendo. Aí tem um guia de práticas antirracistas, né? Onde você tem nesse guia as expressões do dia a dia que são utilizadas. Então, por exemplo, você vai a um restaurante, a pessoa vai te atender no maior carinho, vai atender. Mas para atender, ele diz moreno. Conversei isso hoje com os alunos, inclusive. Se ele diz moreno para você, e você não é moreno, né? Moreno é um disfarce. Eu não quero chamar de negro, senão, né? Então eu vou chamar de moreno. Mas aí qual que é o princípio educacional? Bem, se me chamou de moreno, naquela outra mesa, vai ali e chama aquela pessoa de branco. O branco. Agora vai naquela outra ali e que cor que é ali? Então você vai ter que chamar para cada pessoa que você for chamar, você vai ter que dar um qualificativo para essa pessoa. Se acontecesse isso, já era racismo, já era prisão em flagrante. Então você vê que de repente o mais grave estava vinculado ao menos grave e aí você não conseguia separar. E aí cabia então ao delegado ver como que vai fazer. Aí nós trouxemos uma nova construção, tá? Que é o parágrafo 3º do artigo 140, que fala da injúria. Mas agora é uma injúria, se ela é feita com conotação racial, conotação de preconceito ou discriminação racial, ou em razão da cor, ou mesmo da religião, ela se torna injúria. Só que o que aconteceu?
Esse foi o problema. Agora o mais ficou menos. Então aquilo que era mais, que é o grave, é tratado como injúria racial. Por quê? Porque daí a pessoa ela vai presa? Ela vai. Só que esse é afiançável. O racismo é inafiançável. É imprescritível. 10, 20, 30, 40, ele é imprescritível. Esse daqui, 6 meses. Então o que acontece? Você de repente começou a tratar aquilo que é máximo como mínimo. Então faltou de vez. Então todo mundo pode falar que eu vou lá, pago R$1.000, tudo resolvido. Ele estabeleceu a minha fiança, eu saio e vou chamar o outro, porque R$1.000 para mim R$1.000 para mim não é nada. Então, por exemplo, aquela senhora que estava fazendo perto do shopping center e ao passar perto do pai e do filho vendo o shopping center, ela usou o termo negrada. Tá? Negrada não é injúria racial. Negrada entra em racismo. Porque aí eu estou falando negros. Olha esses negros, como eu ia falar qualquer outra, aí é uma questão de etnia. Então não era para ela pagar a fiança, isso, não, era para ficar, tá? Então tem que ficar. Mesma coisa que aconteceu agora em relação, e aí discussão em relação agora, por exemplo, a esse supermercado, açaí, em relação ao homem que teve que ficar nu para mostrar que não tinha roubado. Quer dizer, ele para provar que ele não é, ele tem que ter essa exposição e o cara não, porque tem que tirar, porque você roubou. Então essa é uma prática racista, não é injúria, ele não chamou ele de alguma coisa. Então isso é prisão em flagrante. Tá? Veja que nós estamos hoje numa discussão muito séria no Congresso Nacional, para quê? É uma luta atual. Equiparar injúria racial ao racismo, porque tornou-se muito aberto. Isso é muito perigoso. Eu estou na internet e aquela discussão que nós tivemos do cabelo durante o BBB. Seu cabelo parece bombril. Então, em tese, dizer que o cabelo parece bombril poderia ser então enquadrado como injúria racial. Você está trazendo um qualificativo do cabelo, não dizendo uma coisa inicialmente uma questão da raça. No entanto, só tem uma raça que tem um cabelo assim. Então, veja, eu saio da injúria racial e vou para o racismo. Em 2 segundinhos eu vou para lá. E de uma fala que é uma fala que às vezes a pessoa falou no cotidiano, mas o cotidiano ele tem um limite, que é o limite da outra pessoa. Eu não posso. Então observe, quando é injúria racial, como é que está se entendendo hoje? A autoridade policial, ela leva em consideração a injúria racial quando é vinculado à pessoa e não de maneira genérica. Então se eu falo de maneira genérica, vocês, isso é genérico, isso é racismo, né? Porque eu disse para toda uma raça, de toda uma etnia. Agora, se eu falo você então aí classifica como injúria racial. Por quê? Porque a injúria não é vinculada a um caráter genérico. A injúria em si, no tipo penal do artigo 140, ela diz respeito à pessoa. Tanto é que a pessoa, ela tem que manifestar o interesse na continuidade da ação. Agora, quando é o racismo, por ser genérico, não. O senhor da ação penal é o Ministério Público, não é a pessoa. Pode dizer, não, eu posso, eu não posso. Não, é o Ministério Público. Então observe que no racismo eu tenho uma linha, um caráter genérico, eu tenho determinação legal da prisão em flagrante e inafiançável e imprescritível. E quando eu falo da injúria racial, eu tenho um qualificativo que vai ter a prisão, mas ela é afiançável e ela é prescritível. Então o que acontece são as diferenças de tratamento. Nesse modelo que está vindo agora em discussão no Congresso Nacional, acabou, vai ter só um encaminhamento, que é a prisão, que é inafiançável, tá? E que vai se tornar também imprescritível. Por que é essa consideração? Isso vem de um modo muito forte desde a questão das vidas negras importam. Caso norte-americano e caso brasileiro. Também no supermercado e também envolvendo segurança. Né? Tanto é que agora nós estamos discutindo em São Paulo que nós precisamos de determinar aí uma reunião com algumas empresas de segurança privada. Por quê? Nós estamos preocupados só com a linha da segurança pública em si. Não. Os casos últimos, lógico que tem situações. Nós tivemos aí 2 policiais que foram sumariamente afastados, que envolveu a situação de Osasco, em que ele chegou, foi abordar e deu um soco, a pessoa caiu já desmaiada e ainda ficou sobre a pessoa. Então os 2 ali, os envolvidos, até onde eu sei, não li o processo, mas eles tinham sido afastados, nem afastados da rua, afastados, porque a ação repercutiu internacionalmente. Então, mas só que hoje nós estamos vendo seguranças privadas fazendo coisas que não é para fazer. Os jovens negros entram no supermercado e eles são seguidos por segurança, mas por serem negros, não é porque vão roubar, não. O treinamento que eles receberam é de que todo negro que entra tem que ser seguido, senão ele não ia fazer isso. Ele tem a câmera lá em cima, por que ele tem que seguir se tem uma câmera? Acompanha pela câmera lá onde está o que está acontecendo, mas mesmo assim, então entrou um negro, ele tem que acompanhar, porque é negro, ele tem que acompanhar os movimentos. Então essa construção que permeia a área de segurança privada era muito grave. E agora a preocupação nossa é a seguinte, em termos de união com esses grupos, e aí
nós estarmos também participando da formação dessas pessoas. Por quê? Porque tem alguma coisa errada, que não pode continuar sendo desenvolvida. Nós tivemos nesse mês agora de julho a questão das 2 meninas que foram ao shopping, e aí a segurança foi lá e perguntou na loja, elas estão atrapalhando? Elas estavam comprando, mas como elas eram negras e não estavam usando nem ouro, nem nada, estavam no normal delas, então elas não podiam comprar, e nem podiam estar numa loja, no shopping, onde tem... Quem tem que ir tem que ter dinheiro. A menina infelizmente foi demitida, até onde eu sei, a menina foi demitida, até onde eu sei. Né? Então, observe que são algumas ações que acontecem que elas não têm lógica na sua manutenção na sociedade. Tem como ir mudando? Primeira maneira é a educação, em que você, olha, tem a história da África, você tem a discussão de preconceitos no ensino médio, faz parte da grade curricular. Você tem a discussão nos meios de comunicação, né, que perpassam algumas, vamos dizer assim, não mais situações, mas cria todo um contexto, e ali você discute. Isso vai desenvolvendo o que a gente chama então de educação. Eu vou educando a pessoa, eu vou mostrando, olha, a lei é essa. O que nós estamos fazendo hoje é um processo educativo. Nós estamos conversando, olha, tem a lei, tem essa lei, tem a outra lei. Isso é um processo educativo, porque às vezes a pessoa não tem noção de que mas só porque eu fiz isso. Sim, porque você fez isso, não é só porque eu fiz isso. Esse é o processo educativo. E, portanto, é um processo amoroso. Todo processo educativo, ele é amoroso. Gera em nós conhecimento, mas gera também responsabilidades. Então, ele é amoroso. O outro processo é o processo do rigor da lei. Então, aí não tem amor. Aí tem um cumprimento da norma. Aconteceu, a busca é que a norma seja cumprida. A busca é que ela seja efetiva. A busca é que ela dê resultado. Quem está do outro lado, do outro lado da ação, das vítimas, eles necessitam dessa visão da efetividade. Eu preciso saber que deu certo. Eu preciso saber se a pessoa foi presa. Eu preciso saber se teve uma multa. Eu preciso saber se ela... Eu preciso ter a concepção da reparação. Nesse sentido, acho que é importante nós termos assim uma visão de algumas coisas. Quais são essas algumas coisas? As pessoas... nós estamos agora no processo, é um processo educacional em relação a procedimentos administrativos. Então, entenda o seguinte: quando ocorre um crime de racismo ou de preconceito racial, racismo ou de injúria racial, eu tenho um viés. O primeiro viés é o processo penal. Então, eu tenho normas que disciplinam ações e tipificadas vão dizer isso é contravenção ou isso é crime. Bem, além do caminho criminal, eu tenho um viés que algumas pessoas aí, sim, elas esquecem, elas não sabem ou não têm a compreensão, que é o viés civil. O viés civil, eu entendo que ele é tão forte quanto o viés penal. Penal você pode ser condenado, vai ter um processo agora no seu nome? Vai ter um processo no seu nome. Isso vai envolver concurso público? Vai envolver também. Mas você pode, de repente, pagar com uma cesta básica? Eu posso. Posso pagar, mas pode. Tem situações que vai poder, talvez, aí, dependendo como tem e-multa, então pode ser. Pode ser prestação de serviço à comunidade? Pode. Tem que determinar onde vai ser. Pode ser aquele pagamento da fiança, porque é afiançável? Pode. R$1.000, R$2.000? Pode. Veja, eu estou dentro da esfera que é a esfera criminal, ou processual, penal. E se for servidor público, pode perder o emprego? Pode. Servidor público pode perder o emprego. Mas com a condenação na esfera penal, pode gerar. Mas além da esfera, que é a esfera penal ou criminal, eu tenho a esfera civil. Então, aí é a ação de danos. Então, quando o pessoal ouve a condenação, ouve o acordo que foi feito pela empresa Carrefour, posso falar porque tem processo, certinho. Pessoas dizem assim, nossa, mas foi um milionário, onde já se viu? Sim, mas se todos fizessem, não precisa chegar, essa morte não aconteceria. Se qualquer ação que tivesse, eu vou fazer, qualquer ação. E uma preocupação que a gente tem agora é assim, isso, a gente está nesse início de ano, nós estamos discutindo isso lá em São Paulo, como que nós vamos instrumentalizar os jovens e os adultos com essa perseguição dentro de shoppings, dentro do mercado. Como é que nós vamos instrumentalizar? Vamos fazer gravação, no meio da gravação, gravou, entra com processo civil, danos morais. Os juízes vão ter que dar, aí não é uma questão porque está claro ali que estava seguindo. Você estava do lado de cá, outra pessoa está do lado de lá, e você está andando e a pessoa está seguindo você. Então a outra gravou e só seguindo você, então não tem como, não tem o que. A imagem já falou tudo. E aí você para e pergunta, por que eu fiz de errado? Não, estou só andando. Então você vai ver a abordagem. E aí você denota. Então o que nós precisamos ensinar? Nós temos que ensinar. Ensinar a usar o celular. Essa é a primeira coisa. Ensinar a utilizar a câmera contra a própria empresa. Porque está gravado, não está? Então nós queremos ver a gravação. Entra processualmente e pede para ver a gravação. E aí vai mostrar lá que realmente estava seguindo. Por que seguindo essa pessoa? Porque então a conotativa da cor? Então aí
você queria que o rapaz foi agredido também, o outro da bicicleta, tinha uma bicicleta também. Quer dizer, eles filmaram, então nós temos que ensinar os nossos jovens a fazer isso. Então o que acontece? A câmera hoje, aconteceu, se jogou na internet, ela tem um poder muito grande. E aí o número de pessoas que já vê não tem como você segurar, porque já foi. Então para isso, um caminho, danos morais. Danos morais contra quem? Contra o agente e contra a empresa. Faça um boletim de ocorrência, preservação de direitos e então veja, eu estou educando, mas agora com a lei, com o rigor da lei. Porque eu entrei com o processo. Então, mas isso é um aprendizado que nós estamos agora, nós estamos discutindo isso nesse início de ano, e nós vamos encontrar os vários meios para ensinar os nossos jovens, os nossos adultos a fazer isso. Isso é pacífico. Então eu tenho a esfera penal, criminal, eu tenho a esfera civil, com os danos, mas tem uma esfera que pouca gente conhece. Né? Eu encaminho essa semana um relatório de uma dessas situações em uma loja aqui no estado de São Paulo. Uma loja que teve a prática de racismo. Veja, tanto racismo quanto jura racial, cara. O que pode acontecer com a loja? Primeiro, dependendo da ação, uma multa de 1.000 FESPs, que vai hoje em torno de R$29 mil. Está 29,09, uma coisa assim, é o FESP, então vai dar mais ou menos isso. Se tiver reincidência, pode chegar a 3.000 FESPs nessa loja. Mas se esse valor não representar nada, então aí a autoridade administrativa, veja, eu não falei do Poder Judiciário, falando é a autoridade administrativa. A lei permite o que mais? A lei permite que suspenda a atividade, que pode ser às vezes de 1 mês a 3 meses. Suspender a atividade, pela prática de racismo, suspender a atividade. E se voltar a incidir, cassação da licença de funcionamento. Mas pode fazer isso? Pode. Isso está na lei. Só que a discussão nossa é que ela tem que ser mais utilizada. Mas e se for aqui em Bauru, por exemplo, como é que faz? A denúncia vai para o governo do estado de São Paulo, vai à Secretaria de Justiça, a Secretaria de Justiça faz o procedimento e, através de uma comunicação da decisão, oficia-se a Prefeitura Municipal de Bauru para suspender o alvará de funcionamento daquela empresa. Então veja, eu tenho 3 caminhos. Eu tenho um caminho então penal ou criminal, eu tenho um caminho civil, tá aqui, que é dos danos, e eu tenho um caminho administrativo, que é da penalização. Eu tenho 2 normas, uma federal e uma estadual, que discute essa questão. Mas aí você fala, mas isso auxilia? São todos instrumentos. Nós falávamos muito em igualdade racial. O que é igualdade racial? Tratar os desiguais, né, que somos desiguais, mas de maneira igual. Então aí eu tenho a igualdade racial. Então, se essa raça está sendo tratada de um jeito, eu quero que a minha seja tratada do mesmo jeito. Então, eu estou falando de mercado. No mercado, hoje, nós estamos utilizando um novo termo. Equidade. Agora é equidade racial. O governo do estado de São Paulo criou um centro de equidade racial. Esse centro de equidade racial, ele está fazendo leituras na administração pública para ver como que está. E ao mesmo tempo, estabelecendo diálogo com as empresas que têm vínculo com o governo do estado para bater um papo. Veja só, equidade não é igualdade. Na igualdade, o que eu falo? Olha, eu tenho uma pessoa aqui de 1,5 metro, eu tenho a outra de 2 metros e vou dizer, olha, agora vocês são iguais. Mas eu tenho um muro de 1,80. Vocês são iguais, tá? Então, olha, agora você é igual a ele, tá? Então eu vou ser igual, porque ele é ser humano e eu sou ser humano, eu sou igual. Mas eu não tenho as mesmas garantias, as mesmas condições econômicas, sei lá quais forem, de estar junto, para disputar junto. Então aí utiliza-se aquele um desenhozinho, onde essa pessoa de 1,5 metro, ela recebe uma cadeirinha, aí ela sobe até 2 metros. Então agora esse tem 2 metros, esse tem 2 metros, o muro está aqui e os dois estão acima do muro. Opa. Veja, eu dei instrumentos para chegar a isso, por isso chama equidade. Essa é a grande leitura hoje no mercado. Eu dou instrumento para que você chegue. As ações afirmativas que nós temos hoje nas universidades, isso é dar instrumentos. A USP, quando começou a questão das ações afirmativas, algumas pessoas diziam, não, vai cair a qualidade de ensino e que não sei o que lá. Um monte de coisa, vai ter briga. Onde já se viu esse negócio de cotas? Eu não gosto de falar para cotas. Eu entendo ações afirmativas. Bem, hoje a própria USP tem mais de 50% de alunos advindo da escola pública. Continua sendo a USP? Continua sendo a USP. Em qualidade, em condições, é a mesma. Isto quer dizer que eu posso dar, sim, instrumentos para você chegar aqui e ficar juntos. Dessa linha de proposituras, que a gente fala, existe também um cuidado muito grande em relação ao acompanhamento dos nossos jovens. Então, algumas universidades já estão fechando convênio para acompanhamento psicológico para situações de prática de racismo. Assim como tem acompanhamento para a mulher vítima de violência doméstica, para as pessoas que envolvem a questão de gênero também tem acompanhamento, também estão sendo criados agora novos canais. É importante a pesquisa, o processo formativo dos alunos, é importante ter essa leitura. Por quê? Porque as gerações novas vão poder ter uma outra postura diante de coisas que parecem ser coisas do dia a dia. Então, para a gente ter assim, algumas ideias do que a gente pode pensar. Quando falamos em normas, eu tenho essas normas vinculadas às questões
criminal, civil e administrativa. Eu tenho norma ligada à questão da educação, que é a história da África, que é uma norma federal que determina, vinculada a nova lei de diretrizes, né? nova LDE. Nós temos normas também voltadas à questão da cultura, isso é importante. Nós temos sítios e terreiros para atender, nós temos a questão quilombola para atender, nós temos a questão de proteção dos templos de Umbanda e Candomblé, que volta e meia são atingidos, aí da legalização desses templos também, que é uma linha que a gente está tomando agora, que é importante nós desenvolvermos, não pode. Nós temos um estatuto, precisamos de um estatuto, foi o Estatuto da Igualdade Racial, que demorou muitos anos para ser então aprovado, mas isso desde 2010 ele está aí e tem nos auxiliado, porque auxilia algumas ações na área da cultura, na área do lazer, na esfera da economia. Então são várias áreas que vão sendo atualizadas para atender a questão racial. Isso quer dizer que o Brasil hoje, ele não está assim abandonado, tá? Ele tem normas em relação a isso, ele tem caminhos que ele está tomando, mas isso não quer dizer que esses caminhos eles respondam rapidamente, embora o resultado nós queremos que ele seja rápido. Nós temos um tempo histórico. Observe que as Olimpíadas de agora, em pleno Japão, país tradicional, foram as Olimpíadas que mudaram a visão de Olimpíada, onde as mulheres comandaram os grandes feitos, onde as pessoas trans deram um show, onde você entendeu que atleta tem depressão, que antes nós não entendíamos isso, achávamos que um super-homem, uma super-mulher, tem depressão, passa mal, a cobrança é muito grande. Então nós entendemos que eles são seres humanos. Veja, quantas Olimpíadas nós demoramos para poder entender isso, e dentro de um país tradicional ainda, tá? E que a menina que é a Seria Tocha quebra regras. Então, o Japão deu uma lição de que é possível ser tradicional, mas também recepcionar o novo. O Brasil tem que aprender isso. Então, quem entender um pouquinho, tem um filme que está passando agora que é o Luiz Gama. Veja, assista o filme do Luiz Gama para você ver. O filme Luiz Gama é a visão do negro desenvolvida a partir daquilo que é a sociedade. Não é alguém falando que essa é a visão do negro, mas é a visão do próprio negro. Então, é um filme bom e muito questionador e muito forte e muito reflexivo, Luiz Gama. Eu vejo ele mais importante, isso é uma visão particular, tá? Não vinculada aos órgãos que eu represento, mas eu vejo ele mais importante do que uma novela que me fala do imperador. E que vai me dizer a todo momento, vai me ficar ali durante 4 meses ou 5 meses, mostrando que você foi açoitado, mostrando que você passou fome, mostrando que você não presta, trazendo uma visão negativista. Mas tem um personagem ali que luta pela liberdade, tem 1, 2... O que acontece com ele? Qual é a visão propositiva? Então, se você tem essa novela aqui, então pega uma outra novela, no horário nobre, e coloca lá 30% de atores afrodescendentes. Atores e atrizes afrodescendentes. E coloca eles em postos chaves. Pode estar em postos não chaves? Pode, mas também em postos chaves. Mas isso, traga uma proporção. Então aí eu vou entender que essa e essa vão contrabalancear. Mas essa, nesse momento histórico em que você tem que... eu vejo isso com muita delicadeza. Você querer trabalhar com o subconsciente e trazer toda hora, olha, tá vendo? E a criança, então, que sai, que vai para a escola, vai ter que novamente ser ouvida. Nossa, você foi escravo. Nossa, você... Então aí é que vem uma nova teoria. Esse ano, o STF condenou uma família por ressarcimento. Eles tinham uma mulher negra trabalhando para eles, sem registro, sem nada, isso é condição de escravo, e o STF tirou 1/3 dos bens deles, mas para que essa mulher tivesse esse direito. Então, o STF está começando uma teoria, que é a teoria do ressarcimento. Existem processos já pendentes de decisão no STF que pedem um ressarcimento, ou seja, que o governo federal separe uma parte do Tesouro Nacional para atender às famílias que confirmem ser afrodescendentes dentro do país. Isso pode ter valor positivo, pode ter valor negativo, pode ser. De vez em quando é bom. Já falei, esse guia de práticas ou discursos antirracistas, às vezes é bom a gente ler para ver uns termos que a gente utiliza no dia a dia. Você vai dizer, nossa, mas eu nem sabia que... Aí você vai vendo o porquê, aí você vai começando a compreender que, olha, não é legal, não é eticamente legal. Então a primeira leitura não é eticamente legal. Depois, não é legal mesmo, porque a contravenção é crime. Existe aquela ideia, aquela concepção do respeito humano, mas essa ideia ela é factível, não gera realidade. Então hoje eu tenho que desenvolver essas novas atitudes, eu tenho que aprender, sabe? Não é uma questão que você falou,
Não é questão fácil, porque estamos falando de relações humanas, mas só que independente de ser fácil ou não ser fácil, nós precisamos trazer novas ações. Nós somos seres passíveis de mudança comportamental. Nós sempre fazemos isso. Nós tínhamos uma vida quando éramos criança, tínhamos uma outra vida quando somos adolescentes, e uma outra vida quando jovens, e outra vida quando adultos. Nós somos mudando, nós somos seres que mudam. Portanto, a nossa capacidade de compreensão da outra pessoa, eu não me recordo, eu estava aqui no hospital, aqui em Bauru, a gente estava de terno também, a mulher veio perguntar para mim, ela achou que aí a minha irmã disse para ela: filha, nós estamos aqui preocupados cuidando do nosso pai, nós não somos segurança. Ai, me desculpa, porque eu não tinha nem pensado. Mas o que é isso? Estereótipo. Então eu tenho que olhar a pessoa por ser a pessoa, e não pelo estereótipo. Eu tenho que vencer o estereótipo. Vamos vencer? Entendo claramente que nós vamos vencer. Isso é etapa do tempo, e é graças a reflexões que a gente está fazendo como hoje que a gente vai vencendo. Vamos pensar primeiro a partir da... Você vai vincular os dois com preconceito e discriminação. Lembra que discriminação, ela está recordando o que é uma cultura. Etnia é uma cultura. Cultura afro, etnia. Então isso eu estou falando aspecto cultural, etnia. Um povo ele vai se formando, e aí eles falam desse jeito. Olha só, isso é etnia. Ah, eles usam essas roupas. Olha só, isso é etnia. Tá, então veja, não estou falando do corpo, não estou falando do corpo, estou falando da cultura. Tudo aquilo que está fora do corpo. Fora do corpo, assim, eu carrego no meu corpo, mas está fora não é o corpo. Quando eu me volto para o corpo, isso é raça, isso é gênero, isso é forma do rosto. Então, se eu estou falando de raça, e estou falando da raça e falo dos africanos, eles estão no trópico, a temperatura é alta, então o nariz tem que ser um pouco mais avantajado para entrada de ar. A pele, o corpo, tem que ter menos pelo. Por quê? Por causa do calor. A cor, o tom, tem que ser um pouco mais escuro pela absorção. Então tem vários conteúdos vinculados à raça. Isso é raça. Raça é fenótipo. Raça é fenótipo. Se tem alguém que mora nos extremos do planeta, tem que ter bastante pelo, porque está frio. O nariz tem que ser um pouco menor, porque senão entra todo o ar ali e morre de frio. Então veja, eu estou falando de fenótipo, isso é raça. Então, um afrodescendente, porque não tem como mudar de cor. Lógico que tem outros processos aí, tem muita discussão aí. Mas no dia a dia não tem como você... Eu sou o que eu sou africano, então não tem como. Tá? Eu sou afro-brasileiro, então aí não tem como. Tá? Então está vinculado ao fenótipo, aos genes. Mas e a etnia? A etnia é minha cultura. Se eu reclamo da comida, se eu falo isso é coisa, abre aspas, fecha aspas, de baiano é cultura. Não tem uma raça. Agora, se eu me dirijo a uma pessoa e digo negro num conotativo negativo, em razão só da cor, e falo, ô seu negro, peraí, aí não tem. Veja, aí eu estou mexendo com uma questão que é a etnia. Então, eu vou vinculando, às vezes, então a discriminação ao pensamento meu da etnia, que é a cultura, e vou vinculando o preconceito, raça inferior, à leitura da raça. Algumas pessoas tentam, então, trazer um discurso paliativo. Mas todos nós somos da raça humana. Então não pode ter crime de racismo, porque nós somos de raça humana. Explica isso para quem trabalha com supremacia branca. Não explica isso para quem é vítima. Explica isso para quem é opressor. Se o opressor entender que nós somos todos uma mesma raça, você consegue convencê-lo de que somos todos uma mesma raça? Não, mas aí... Então, por favor, sem esse discurso, sem base nenhuma. Mas tem um estudo, e tem 900 outros que não dizem isso. Então, por favor, um estudo e 900 tem comparação nenhuma. Então, esse é um discurso que aparece. Não pode falar de raça, de racismo, não pode haver crime de racismo. Não pode porque tem alguém dizendo que a minha raça é superior à sua. Então, não tem como não ter. Então, isso existe mesmo. E a etnia, cultura, vestes, alimentação e raça, genes. Eu vejo a etnia africana, eu posso ter muitas lá, mas africano é africano, não tem, ele é africano, mas com várias etnias. O Brasil não tem uma raça brasileira, porque ele vem de uma construção diversa, mas eu tenho várias raças que formam, então, o contexto brasileiro. Não tem como, porque cada um é uma raça, cada um tem um fenótipo, então isso eu consigo desvincular.